Jill e Teresia mudaram tudo em Berserk. Essa frase pode te deixar um pouco curioso e talvez até confuso. Afinal, as duas personagens são bem secundárias e aparecem bem pouco na obra. Por isso, bora analisar mais a fundo a interação de Guts com as duas, e assim descobrir como elas fizeram do espadachim negro quem ele é hoje. Começando do início. Cronologicamente, o Guts conhece a Teresia primeiro. Como vimos no vídeo do Conde, Guts o caçava por ter matado Pippin e muitos outros soldados do bando do Falcão durante o eclipse. E claro, para nós que conhecemos as motivações do Guts, sabemos que é uma vingança bastante justa. Mas e a Teresia? Ela não fazia a menor ideia da razão pela qual aquele espadachim bizarro estava destruindo o pai. Claro, o seu pai não era nem de longe uma figura humana, tanto que ela tinha até medo dele, a ponto de não deixar ele nem sequer atacar. Algo que só piora quando ela o vê transformado em sua forma de apóstolo. Ainda assim, ao ver o pai e implorando a própria vida, ela teve pena dele. Até porque o Guts estava com tanta raiva que ele mesmo parecia um demônio. Ela grita, implorando que ele pare enquanto o Guts enfia a cabeça do Conde sem dó nem piedade. O Puck até tenta parar aquilo, dizendo: "Você está na frente de uma criança, Teresia fez algo errado?" Tipo, cara, que é essa? O que você está fazendo é desumano, ela é só uma criança que não tem culpa de nada. Obviamente o Guts está pouco se lixando para tudo isso, chegando a ameaçar o próprio Puck se ele não saísse do seu caminho. Guts mete um terror psicológico absurdo em geral, dizendo que depois que acabar com o pai, ela vai entregar o corpo dele para a filha. Ou seja, o Guts não se importava nem um pouco com as consequências da sua vingança, ele tinha sede de sangue e era isso. Qualquer um que entrasse no seu caminho iria morrer, simples assim. Depois de toda a chacina, a mão de Deus some e eles voltam à dimensão humana, e é aí que vem um quadro bem perturbador até para Berserk. Vemos Teresia chorando incontrolavelmente enquanto olha para o corpo do pai completamente... Ela se nega a aceitar aquilo como verdade. Não tinha como aquilo ser real. Afinal, ela sempre quis ser livre, poder sair daquele maldito quarto, mas não assim. Tudo foi destruído, tudo foi tirado dela. Vendo isso, Puck até tenta a consolar de qualquer maneira. Mas é aí que o nosso grande Gustavão da Massa entra em ação e simplesmente diz: "Apenas morre então." Mano, na moral, o Guts é um papo reto. O Puck, vendo isso, fica puto, dá um tapão Pocket Edition na cara dele, fala que deveria entender muito bem como ela se sente. E sim, ele tem total razão. O Guts entende perfeitamente o que ela tá sentindo. O ódio, a sede de vingança, a dor de perder tudo, o sentimento de impotência. Ele mesmo experimentou tudo isso e numa escala bem maior por toda a sua vida. E é exatamente por isso que ele disse aquelas palavras. Ele sabia que continuar vivendo aquela vida ia ser um inferno. Talvez até pior que o próprio inferno. Então aqui, se pensarmos bem, o Guts só tá sendo realista, tá tentando ajudar. É uma coisa boa, né? Bom, até poderia ser se ele não metesse a seguinte frase logo em seguida: "Alguém como você talvez vá para o céu. Ou melhor, pro inferno. Assim você encontra a sua mãe e o seu pai lá." Pô, cara, aí não dá pra defender, é impossível. Depois disso, ela até tenta pegar uma faca e cortar o... E só não termina porque o Puck impediu. Mas é aí que o inesperado acontece. Teresia acaba caindo quando o chão abaixo dela desaba. E essa era uma oportunidade perfeita, afinal ela estava tentando se salvar e o Guts, até 2 minutos atrás, estava incentivando. Mesmo assim, quando ela tá pra cair, ele estende a espada para ela se agarrar e ela se segura na lâmina com todas as forças, chegando até a cortar as próprias mãos para sobreviver. Ou seja, na verdade, nenhum deles queria mesmo a sua mão. No fim das contas, ambos estavam só blefando. Ela, depois de salva, começa a praguejar, dizendo que é tudo culpa do Guts, que se não fosse ele, tudo teria continuado como antes. Guts, ao ver esse olhar de ódio, sabe que ela desistiu da ideia. Teresia trocou a tristeza pelo ódio, exatamente como Godo disse pro Guts há muito tempo. O ódio é o local para onde vai aquele que não consegue suportar a tristeza. E Guts sabia muito bem que esse sentimento, por mais destrutivo que fosse, poderia mantê-la viva, motivada a se vingar, a matá-lo em nome de seu pai. Essa foi a forma que ele encontrou para salvar Teresia, sempre sorrindo, desprezando os sentimentos dela. Curiosamente, a mesma coisa que o Itachi fez com o Sasuke durante o massacre dos Uchihas, já que ambos estavam só fingindo. No fundo, os dois estavam tristes, sofrendo com tudo aquilo. Guts estava se forçando a ser esse vilão, causando mal em nome do bem, criando ódio pela compaixão. Mas essa é mesmo a melhor forma de ajudar alguém? Muito tempo depois, ainda durante a sua caça aos apóstolos do Eclipse, o Guts encontra a Jill, uma menina sequestrada por um grupo de bandidos. Eles pretendiam claramente
raptar dela e em seguida vendê-la em alguma cidade próxima. Guts acaba salvando ela desses sequestradores e em seguida dos espíritos que o caçavam. Depois de toda essa confusão, ele a leva até a sua vila para devolver a sua família em segurança. E aqui já começa a ficar claro que o Guts havia mudado. Mas quanto? Ele se envolve em uma confusão na cidade e é obrigado a fugir dali às pressas. Jill, sabendo que ele estava faminto e completamente exausto de tanta luta, foge no meio da noite para o local onde ele estava escondido. E lá vemos uma cena bem única na obra. Guts dormindo de exaustão. Afinal, sempre o vemos lutando contra criaturas extremamente poderosas e absurdas, a ponto de esquecermos de que ele ainda é, no fundo, só um humano. E Jill, a encontrá-lo assim, o cobre com sua capa e se senta ao seu lado, esperando pacientemente ele acordar. Mas quem acaba adormecendo é ela. Guts, ao acordar, vê a pequena dormindo no seu colo e depois de ficar meio confuso com a situação, ele decide esperar. Ficar quieto ali enquanto ela dorme tranquilamente. Cada pequeno momento como esse demonstra o quanto Guts estava se tornando, aos poucos é claro, uma pessoa mais gentil. O que era um grande desafio para ele, afinal de contas ele passou a vida inteira sendo maltratado, caçado, agredido por todos ao seu redor. É esperado que ele não seja a pessoa mais amável do mundo. Guts então segue seu caminho até o Vale da Neblina. Lá ele finalmente enfrenta Rosine e os seus elfos, uma luta muito boa inclusive, o que eu não vou detalhar aqui por não ser o foco do vídeo, e também porque já tem outro vídeo dedicado a essa luta, que eu vou deixar aqui no card pra você dar uma olhada caso ainda não tenha visto. Depois de apanhar muito, muito mesmo, o Guts vence. E aqui a cena praticamente se repete. Rosine toda ferrada à beira da morte e o Guts cheio de ódio indo pra terminar o trabalho. Dessa vez é a Jill que tenta o impedir. Ela diz já chega, que ele já havia machucado demais. Ela o pergunta por que ela odeia tanto, por quê? Jill não fazia a menor ideia das motivações do Guts. Então, pra ela, era tudo uma espécie de caçada sem sentido. Mais uma vez, ele pouco se importa com qualquer coisa. Guts empurra a Jill pro lado e parte pro ataque, mostrando que a sua determinação era implacável. O que ele não espera era que a determinação da Jill em proteger a amiga fosse ainda mais forte. Ela se joga sobre ela sem hesitar. Claro que, com uma espada daquele tamanho, Guts poderia partir as duas de uma vez só, com um único golpe. Ainda assim, ele não continua. Ele é acertado por uma flecha do maldito pai da Jill que o estava caçando, e aí fica a pergunta: o Guts teria continuado se não fosse essa flecha? Será que o Guts é tão frio e sanguinário assim? Comente aí o que você acha. O fato é que ele precisa fugir e se esconder novamente. Jill então corre à sua procura até encontrá-lo em uma gruta na floresta, completamente ferido, exausto por toda aquela luta e ainda com adrenalina no talo. Mesmo assim, a sua postura é completamente desarmada pelo pedido da Jill. Ela implora que Guts a leve com ele, para qualquer lugar longe dali. Longe da sua vila, da sua mãe negligente, do seu pai violento. Guts ainda começa com a mesma agressividade de sempre, a perguntando se ela é idiota ou algo assim. Afinal, por que ela iria querer o seguir depois de tudo que ele fez? De todas as crianças que ele matou bem na sua frente. Nesse ponto, Guts tenta usar a mesma estratégia que ele usou com a Theresia, de se tornar uma ameaça, um monstro. Tudo para mantê-la segura dos demônios que o perseguiam. Mas, para a surpresa dele, Jill não teve a mesma reação. Ela já havia visto um lado mais gentil do Guts, um lado que se preocupa com os outros, e por isso ela insiste. Implora que ele a leve junto enquanto ela o abraça. É então que o Guts finalmente tira sua máscara. Ele não tenta mais fingir ser esse monstro que não se importa com ninguém. Ele admite, mesmo que indiretamente, que tudo que faz é para manter os outros seguros, já que ele mesmo se considera uma ameaça para as outras pessoas. Ele mostra a Jill todos os espíritos que o perseguem e diz: é disso que você foge. Esse não é o paraíso. Se você me seguir para onde vou, o mundo inteiro se tornará um campo de batalha. Vá para casa. Jill com certeza não gostaria de voltar para sua vila, um local que dificilmente poderia ser chamado de lar. Mas ainda assim, ela sabia que o mundo de Guts não era um lugar para ela. Ela continua se sentindo abandonada e menosprezada por todos, presa em um mundo onde ninguém é gentil. É então que Guts a responde com uma frase muito interessante: vá para casa. Essa luta é minha, e aquela é a sua. É algo bem sutil e até simples, mas ainda assim bastante profundo também. Nem todos vão lutar com demônios e apóstolos como ele. Nem todos carregam esse fardo, mas cada um tem a sua própria luta, coisas pelas quais lutar, pessoas para proteger, ainda que essa pessoa seja a si mesmo. Assim como ela não poderia ajudar na sua luta, ele também não poderia ajudar na dela. Ele não estaria lá para protegê-la para sempre. Ela precisaria crescer, se tornar alguém mais forte, alguém capaz de sobreviver mesmo sem a sua ajuda. Claro que, nos dois casos, o Guts salvou as duas personagens, da sua maneira meio bizarra e grosseira, mas salvou. Ainda assim, elas também o salvaram de certa forma. Theresia, por mostrar pra ele que, por mais que quisesse se manter nesse caminho de ódio e vingança, isso tem um grande preço. Afinal, foi depois desse momento que ele decidiu voltar para reencontrar a Casca. Foi ali que ele se deu conta de que essa jornada não tinha futuro.
Por mais que o Guts tentasse ser esse cara frio e completamente cheio de ódio, ele ainda continuava se importando com as pessoas. Isso fica muito claro com a Teresia e até antes disso, com o velho da carroça, bem no início da história. Ele vê o Guts andando na chuva e oferece uma carona. Guts recusa e tal, dizendo que é pro bem deles, que ele está sendo perseguido por espíritos malignos. Mas depois ele meio que mete o foda-se, pensando que o problema não era dele se alguma coisa acontecesse com outras pessoas. Algo que realmente acontece, tanto o velho carroceiro quanto a sua filha são pelos demônios, e Guts tenta se convencer a todo custo de que isso não importa, de que não era sua culpa. Mas no fundo ele sabe que não é verdade, que ele tem sim culpa nisso. Algo que ele só aceita de verdade muito tempo depois, com a Jill. Ele se dá conta de que o ódio nem sempre vai ser a solução. E por que isso é tão importante a ponto de eu fazer um vídeo dedicado a 2 momentos aleatórios do mangá? Isso porque esses 2 momentos mostram com perfeição a evolução do Guts, um processo que tem acontecido desde o início do mangá, onde ele se reaproxima da sua parte humana. O que aconteceu com ele na infância, com a sua mãe, com o Donovan, com o Gambino, tudo isso o deu um imenso trauma, o tornou incapaz de confiar nas outras pessoas. Anos mais tarde, já na Era de Ouro, quando ele finalmente consegue se abrir novamente para outras pessoas, o eclipse acontece. Colegas de batalha, amigos e até a única mulher que ele amou. Tudo foi trucidado bem na sua frente. Então como ele poderia confiar em qualquer um novamente? A cada tentativa ele só se ferrava cada vez mais. Ainda assim, Teresia e Jill mostraram que o outro extremo também não iria resolver o problema. Principalmente para lutar contra apóstolos tão poderosos e principalmente contra o Griffith. Ele precisa de ajuda, de pessoas que pode confiar, de amigos. E esse foi o começo dessa mudança. Sem elas, Guts jamais teria aceito a Farnese no grupo, muito menos Isidro e por consequência a Shirk também. Todas as habilidades, conhecimentos e tudo que ele conquistou a partir da convivência com essas personagens não teria existido. Ambas são personagens muito interessantes na obra, que talvez voltem em algum momento no futuro. Afinal, Teresia jurou se vingar. E Jill disse que pode ter sofrido alguma alteração por conta do contato com o sangue da Rosine. Então a pergunta fica no ar. Me diz aí, o que você acha? As duas vão voltar em algum momento na obra? Se sim, como? No mais, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se gostou e ainda não está inscrito, se inscreve aí que você vai ser muito bem-vindo. Meu muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Um agradecimento especial aos membros do canal. Essa galera que só cresce e tem me ajudado demais. Realmente, vocês são fera. Tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu!